Termina hoje o prazo da prisão temporária do promotor indiciado pela morte da esposa em Belo Horizonte. O crime foi no início de abril e o Ministério Público já pediu que a Justiça mantenha o promotor preso. Vamos lá ver. O advogado da família de Lorenza Maria de Pinho acredita que a Justiça deve aceitar o pedido do Ministério Público para converter a prisão temporária em prisão preventiva do promotor André Luiz Garcia de Pinho, indiciado pela morte da esposa no último dia 2 de abril. A expectativa da família é que realmente essa prisão seja decretada, mesmo porque os fundamentos para isso foram muito bem demonstrados pelo Ministério Público. Deve ser encaminhado ao gabinete do desembargador agora à tarde, e até pela urgência, do caso, eu imagino que ele vai apreciar o pedido ainda hoje. Se o pedido for aceito, a defesa do promotor pretende entrar com um pedido de habeas corpus para que ele responda ao processo em liberdade. Nós teremos que aguardar quais serão os fundamentos que a Justiça vai levar em conta, para eventualmente manter a prisão do André. E, a partir daí, a gente vai avaliar qual a medida processual mais adequada, para poder colocar, talvez até um habeas corpus, no sentido de possibilitar que ele responda ao processo em liberdade. Na última sexta-feira, o Ministério Público apresentou denúncia contra o promotor. De acordo com as investigações e laudos periciais, a causa da morte de Lorenza foi intoxicação e asfixia. As investigações concluíram que a morte da senhora Lorenza Maria Silva de Pinho decorreu de um feminicídio. A morte foi causada por asfixia, ação contundente e intoxicação. O exame físico identificou claramente lesões na região cervical, na cabeça. Versão contestada pela defesa de André Luiz. Quando o doutor Itamar chegou para fazer o socorro, ele percebeu que ainda era possível fazer as manobras de reanimação. As lesões, aqueles infiltrados hemáticos que são referidos no laudo, eles se fazem presentes, ou se fizeram presentes na região torácica e na região cervical. E isso revela um quadro que é absolutamente compatível com as manobras de reanimação. Ainda segundo o MP, André teria matado a mulher por considerar esgotada a relação entre o casal. O histórico médico de Lorenza, com cerca de 14 mil páginas, indica que ela sofria de depressão e fazia uso de álcool com frequência. Problemas financeiros e de relacionamento teriam agravado a saúde da vítima. O trabalho da perícia incluiu a análise de cartas de Lorenza que revelaram como estava a vida do casal. Ela não conseguia mais exercer o papel de esposa e de mãe que ele esperava, Passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Ela tinha suspeita de infidelidades por parte dele, inclusive registradas em agendas pessoais. Eles passavam por uma série de dificuldades financeiras já há algum tempo. Então, isso tudo foi um crescendo que acabou levando... Ela, na verdade, acabou se tornando um peso na vida dele. O casal foi despejado do apartamento de luxo onde vivia no bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Segundo a escritura de compra e venda obtida com exclusividade pela Record TV, ao adquirir o imóvel em 2014, o promotor se comprometeu a pagar R$ 2.720.000. Mas, segundo a construtora, o promotor só pagou a entrada. E em 2017, a empresa moveu uma ação de reintegração de posse. No ano seguinte, o casal saiu do imóvel. Segundo apuramos, às vezes faltava até mantimentos para os filhos dentro de casa, haviam sido, inclusive, despejados de um apartamento. O advogado do promotor afirma que marido e mulher tinham um bom relacionamento. O André sempre foi um marido que se dedicou aos cuidados da família, da esposa, dos filhos. Nunca aconteceu nenhuma desavença que pudesse caracterizar aquele clima de violência doméstica, que a saúde da Lorenza era debilitada, e ele sempre esteve com ela em todas as vezes que foi necessário atendimento médico, atendimento hospitalar. Já segundo o advogado da família de Lorenza, André não tinha um bom relacionamento com os familiares da esposa. Um comportamento muito beligerante, era um comportamento que realmente não condizia com um comportamento que se espera de uma pessoa normal.
teve desavenças durante o tempo todo com a senhora Amanda, com o próprio senhor Marco Aurélio. Tenho conhecimento também que ele teve problemas com os familiares dele, né, com o irmão, com os pais dele. Então, assim, ele era uma pessoa realmente que não mantinha um bom relacionamento com quem quer que seja da família. Lorenza morreu no apartamento em que morava com o marido e os 5 filhos, no bairro Buritis, na região oeste da capital. De acordo com o MP, André teria tentado acelerar o velório e a cremação do corpo da mulher. O médico Itamar Tadeu Gonçalves, que atendeu Lorenza na manhã em que ela morreu, assinou o atestado de óbito, junto com o colega Alexandre de Figueiredo Maciel. Ambos foram indiciados e vão responder por falsidade ideológica. O documento afirma que a causa da morte foi pneumonite, devido a alimento ou vômito e autointoxicação por exposição intencional a outras drogas. O promotor também é acusado de tentar atrapalhar as investigações. De acordo com a polícia, ele não deixou os peritos entrarem no quarto da mulher no dia do crime e ainda se recusou a fornecer senhas do celular e das redes sociais. Essa solicitação que os delegados fizeram foi lá no IML por volta de meia-noite, né? No dia do óbito. Então, os filhos do André, os 5 filhos, estavam dormindo em casa e, para atender a polícia naquele momento, ele teria que retornar em casa, acordar os filhos e levá-los para algum lugar que ele não sabia onde, né? Naquele clima de luto. Então, ele ponderou com as autoridades policiais que elas poderiam se dirigir à casa dele na manhã seguinte, a partir das 9 horas, que teriam o acesso franqueado ao apartamento. E a polícia não o procurou para essa finalidade. No dia em que ela morreu, o comportamento do senhor André indicava que aquela morte não havia sido uma morte meramente acidental, como ele quis fazer crer desde o início. O fato de ele querer cremar o corpo numa velocidade fora do comum, o fato de uma declaração de óbito também apresentar como causa-morte situações, no mínimo, estranhas. Tudo isso fez com que a família, já desde o início, suspeitava realmente que aquela morte não era uma morte acidental, e sim um assassinato.